Nos vídeos anteriores, analisamos a polêmica passagem de Gênesis 6, 1 a 4, onde a expressão Filhos de Deus levanta questões sobre uma possível coabitação entre seres angelicais caídos e mulheres humanas. Agora, avançamos para um dos temas mais misteriosos da Bíblia, os Néfilim. Quem eram esses seres mencionados na narrativa pré-diluviana? Eram simplesmente homens de grande estatura e força? Ou havia algo mais sinistro e sobrenatural por trás de sua origem? E mais, os Néfilim realmente desapareceram com o dilúvio de Noé? Ou seu legado continuou a assombrar a história da humanidade? Neste vídeo, investigaremos a identidade, a origem e o impacto dos Néfilim no mundo antigo, analisando tanto o contexto bíblico quanto relatos históricos e mitológicos, que claramente confirmam sua existência. Também examinaremos evidências que indicam que esses seres não foram completamente erradicados pelo dilúvio, reaparecendo posteriormente nos tempos da conquista de Canaã. Com isso, aprofundaremos a compreensão desse tema, explorando suas implicações para a teologia bíblica e sua possível conexão com narrativas e mistérios que envolvem civilizações antigas. A origem dos Néfilim é um dos pontos mais controversos e fascinantes da narrativa de Gênesis. No caso, Gênesis 6, 1 a 4. O termo hebraico Nephilim tem sido traduzido de diferentes formas, como gigantes, na Septuaginta, que usa gigantes, ou caídos, derivado da raiz hebraica napal, que significa cair. A explicação mais coerente dentro do contexto bíblico é que os Néfilim surgiram da união entre os filhos de Deus, Bene Elohim, os Benehai Elohim, e as filhas dos homens, o que reforça a tese de que eram híbridos, seres que possuíam tanto natureza humana quanto sobrenatural. Esse entendimento se baseia em outras passagens da Escritura que utilizam a expressão Filhos de Deus para se referir a seres angelicais, como em Jó 1,6, 2,1, 38,7. Essa hibridização não apenas corrompia a linhagem humana, mas também gerava seres com habilidades e características sobre-humanas. Essa interpretação é fortalecida por textos extra-bíblicos, como o livro de Enoque, que descreve os Néfilim como o resultado da rebelião dos vigilantes, anjos caídos que desceram à terra. Ensinaram conhecimentos proibidos aos humanos e tomaram mulheres como esposas. A partir dessa compreensão, os Néfilim não eram apenas homens poderosos, mas seres híbridos, possivelmente dotados de grande força, inteligência e estatura acima do comum, o que os tornava figuras dominantes na sociedade pré-diluviana. Isso explica porque o dilúvio foi necessário não apenas para punir a maldade humana, mas também para eliminar essa corrupção genética e espiritual que ameaçava a criação de Deus, a ordem, a estabilidade da ordem da criação de Deus. Uma questão intrigante sobre os Néfilim é sua aparência e características físicas. A Bíblia
nos dá algumas pistas sobre isso, especialmente ao associá-los a gigantes em várias passagens do Antigo Testamento. Em Números 13, 32 a 33, os espias enviados por Moisés relatam ter visto os descendentes de Anak, a quem chamam de Néfilim, e descrevem-se como gafanhotos diante deles, indicando uma estatura colossal. A palavra Néfilim na Septuaginta foi traduzida como gigantes, que significa gigantes. Mas na tradição judaica e em textos como o livro de Enoque, eles não eram apenas grandes em estatura, mas também possuíam grande força, habilidades sobre-humanas e um conhecimento transmitido pelos anjos caídos. Outras referências bíblicas sobre gigantes incluem Deuteronômio 2, 10 a 11. Menciona os Emins, um povo de grande estatura. Deuteronômio 3, 11. Cita Og, rei de Bazã, último dos Refaíns, cujo leito media cerca de 4 metros de comprimento. 1 Samuel 17, 4 a 7. Fala de Golias, que possuía quase 3 metros de altura e grande força. Além da altura extraordinária, muitos teóricos sugerem que os Néfilim possuíam características híbridas, como habilidades físicas superiores e, possivelmente, uma inteligência avançada, devido à influência de seus pais angelicais. Isso explicaria o papel que tiveram na civilização pré-diluviana, onde são frequentemente identificados como heróis da antiguidade e homens de renome. Gênesis 6:4, indicando que exerceram domínio e influência sobre as sociedades da época. O impacto dos Néfilim não se limitou ao período antediluviano, pois há registros bíblicos de gigantes após o dilúvio, como os Refaíns, Anaquins e Zanzumins. Isso levanta a questão: como sua linhagem sobreviveu ao dilúvio? Os Néfilim não eram só seres gigantes em estatura, mas também desempenharam um papel crucial na corrupção da humanidade antes do dilúvio. Gênesis 6 nos dá um vislumbre de um período em que a perversidade humana atingiu um nível extremo, levando Deus a decretar a destruição da terra com as águas do grande cataclismo. A Bíblia menciona que os Néfilim eram os valentes, varões de renome. Gênesis 6:4. Essa expressão pode indicar que eles se tornaram líderes poderosos, guerreiros e até reis, dominando a sociedade da época. A tradição judaica e fontes extrabíblicas, como o livro de Enoque, sugerem que os Néfilim trouxeram conhecimentos proibidos à humanidade, ensinando artes ocultas, magia, guerra e até práticas espirituais malignas. Além disso, o comportamento violento desses seres teria levado a uma grande escalada de pecado e destruição, contaminando não apenas a linhagem humana, mas também toda a criação. O livro de Enoque descreve os Néfilim como sendo responsáveis por atos extremos de violência, opressão e práticas abomináveis, o que pode estar ligado à declaração de Deus em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A corrupção gerada pelos Néfilim foi tamanha que Deus decidiu intervir diretamente, trazendo o dilúvio para erradicar essa contaminação da terra. Esse julgamento não se restringiu aos humanos, mas também atingiu os anjos caídos, que coabitaram com as mulheres.
Os textos de Judas 6-7 e 2 Pedro 2,4 reforçam que esses anjos foram aprisionados em cadeias eternas, sendo impedidos de continuar sua corrupção. Aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas 6. Esse aprisionamento parece indica, claramente um julgamento parcial desses anjos antes do juízo final, o que confirma a gravidade da transgressão cometida. O dilúvio foi uma resposta direta de Deus à degeneração causada pelos Néfilim e pela corrupção generalizada da humanidade. Apenas Noé e sua família foram preservados, sendo descritos como justos e íntegros em suas gerações. Gênesis 6:9. O que pode sugerir que sua linhagem não havia sido corrompida geneticamente por essa mistura híbrida. No entanto, apesar da destruição dos Néfilim naquela geração, há menções de gigantes após o dilúvio, como os Refaíns, Anaquins e outros povos descritos nas Escrituras. Isso levanta questões sobre como essa linhagem ressurgiu. Embora o dilúvio tenha sido um evento catastrófico que erradicou a corrupção da terra, o fenômeno dos gigantes não desapareceu completamente. Após o dilúvio, as Escrituras continuam mencionando povos de estatura gigantesca, como os Refaíns, Anaquins, Emins e Zanzumins, levantando a questão: como os Néfilim reapareceram na história pós-diluviana? Em Números 13, 32-33, os espias enviados por Moisés à terra de Canaã relatam ter visto os filhos de Anak, descendentes dos gigantes Néfilim, o que indica uma possível continuidade dessa linhagem. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim como também éramos aos seus olhos. Números 13, 33. Essa passagem demonstra que, de alguma forma, os gigantes reapareceram após o dilúvio. As principais explicações possíveis para isso são: primeira, uma segunda incursão angelical. Alguns argumentam que, assim como antes do dilúvio, anjos caídos poderiam ter repetido o ato de coabitação com mulheres humanas, gerando uma nova linhagem de gigantes. Segunda, a linhagem de Cã e a herança genética. Outros sugerem que a esposa de Cã poderia ter carregado traços genéticos dos Néfilim, preservando essa herança na descendência pós-diluviana. Terceira, o uso do termo Néfilim para designar povos guerreiros e poderosos. Alguns estudiosos entendem que o termo poderia ter sido aplicado figurativamente a povos de grande estatura e força, sem necessariamente indicar um parentesco direto com os Néfilim antediluvianos. Bem, o fato é que povos gigantes estavam presentes na Terra Prometida, e Israel precisou enfrentá-los para cumprir o mandamento divino de conquista. Diversos povos mencionados no Antigo Testamento são associados a gigantes. Refaíns, mencionados em Deuteronômio 2:11, era um povo de grande estatura habitando Canaã. O rei Og de Bazã, um de seus descendentes, possuía uma cama de ferro com cerca de 4 metros de comprimento. Deuteronômio 3:11. Anaquins, derivados dos Néfilim, segundo os espias de Israel, habitavam Canaã e foram derrotados por Josué. Josué 11, 21-22. Emins e Zanzumins, povos gigantes que habitavam Moabe e Amon. Deuteronômio 2, 10-11, 20-21.
Filisteus e Golias. O gigante Golias, derrotado por Davi, 1 Samuel 17, era um dos remanescentes dos Refaíns, assim como seus irmãos mencionados em 2 Samuel 21, 15 a 22. Essas menções indicam que a presença de gigantes continuou a existir e exerceu um impacto significativo na história de Israel, tanto na conquista da Terra Prometida quanto nos conflitos posteriores com os filisteus e outros povos. O mandamento de Deus para Israel destruir completamente certas nações está diretamente ligado à necessidade de eliminar essa linhagem corrupta. A ordem de extermínio dada em Deuteronômio 20, 16 a 18, indica que esses povos não eram meramente humanos, mas sim uma contaminação da criação original. Ao longo da narrativa bíblica, vemos que Israel teve que lutar contra gigantes, repetidas vezes. Sendo Davi o grande guerreiro que pôs fim a essa ameaça ao derrotar Golias e seus parentes. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que vestígios dessa linhagem sobrevivem até os dias atuais, especialmente em linhagens de famílias poderosas que alegam ascendência divina ou semidivina. A ideia de que anjos caídos voltaram a coabitar com mulheres humanas após o dilúvio encontra suporte na própria narrativa de Gênesis 6:4. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram os valentes, varões de renome, na antiguidade. Gênesis 6:4. A expressão "e também depois" sugere que essa corrupção não ficou restrita ao período antediluviano, ou seja, o mesmo tipo de evento ocorreu novamente depois do dilúvio, o que poderia explicar o surgimento de povos gigantes como os Refaíns, Anaquins e outros. Bem, vamos agora abordar as evidências para essa hipótese. Textos do Novo Testamento indicam que nem todos os anjos caídos foram aprisionados. Judas 1,6 e 2 Pedro 2,4 mencionam que alguns anjos caídos foram acorrentados no abismo devido aos seus pecados, mas isso não implica que todos tenham sido punidos imediatamente. Assim, outros poderiam ter repetido o mesmo erro em um período posterior. Há também a questão do reaparecimento dos Nephilim, que ocorre em regiões específicas da Terra Prometida, sugerindo uma manifestação localizada desse fenômeno. A recorrência de povos gigantes em Canaã pode indicar que esses anjos caídos possuíam objetivos específicos, como resistir à vinda do povo de Deus para a Terra Prometida. Outra questão é referente aos textos antigos e mitologias de diversas culturas que relatam deuses e semideuses, nascendo da união entre entidades celestiais e figuras humanas. Os registros sumérios, egípcios, gregos e até mesmo indígenas de alguns países, de alguns lugares do mundo, contêm histórias sobre entidades divinas que tiveram filhos com mulheres humanas, o que se alinha com a explicação de uma nova incursão angelical após o dilúvio. A força dessa hipótese reside no fato de que a Bíblia dá margem para um segundo evento de cooptação, algo que o texto de Gênesis 6:4 permite entender. Outra explicação que pode coexistir com a primeira é a de que a linhagem de Cã preservou traços genéticos dos Nephilim através da esposa de Cã. Bom, a primeira evidência para essa hipótese
as nações de gigantes na Bíblia estão associadas a descendentes de Cã. Os Refaíns, Anaquins, Filisteus e outros povos gigantes surgiram em territórios ocupados por descendentes de Cã. Veja alguns exemplos. Canaã, filho de Cã, se tornou o patriarca das nações que incluíam os gigantes Anaquins. Os filisteus, de onde veio Golias, descendiam dos cafetitas, também da linhagem de Cã. Gênesis 10:14. Segunda evidência, segunda hipótese, a esposa de Cã pode ter carregado genes dos Néfilim. Antes do dilúvio, muitas linhagens humanas poderiam ter sido geneticamente contaminadas pela descendência dos Néfilim. Se a esposa de Cã era uma dessas mulheres, os genes dos Néfilim poderiam ter sido transmitidos para seus filhos, ressurgindo nas gerações posteriores. O texto de Gênesis não menciona as origens das esposas dos filhos de Noé, então não podemos descartar essa possibilidade. Essa explicação é plausível porque não exige uma nova incursão angelical, mas apenas uma transmissão genética latente, que se manifestou com o tempo. A terceira explicação afirma que os povos gigantes pós-diluvianos não eram Néfilim autênticos, mas apenas humanos de grande estatura. Bom, vejamos os problemas com essa hipótese. Primeiro problema. O termo Néfilim é usado novamente após o dilúvio, não apenas como uma designação figurativa. Em Números 13:33, os espias hebreus mencionam os Néfilim, os filhos de Anak, sugerindo uma conexão com os Néfilim originais. Se fossem apenas humanos grandes, por que os israelitas os identificaram especificamente como Néfilim? Segundo problema, a Bíblia destaca que esses povos possuíam características sobre-humanas. Golias não era apenas alto, mas um guerreiro de habilidades excepcionais. Og, rei de Bazã, possuía uma cama de ferro de 4 metros de comprimento, algo muito além de um ser humano comum. Terceiro problema, a visão tradicional judaica e cristã primitiva sustentava que os Néfilim pós-diluvianos eram mais do que meros humanos. Escritos antigos como o livro de Enoque e a tradição rabínica defendiam a continuidade da corrupção causada pelos anjos caídos. Portanto, essa terceira explicação não se sustenta diante das evidências bíblicas e históricas. Diante da análise das três hipóteses, podemos concluir que, primeiro, a explicação mais coerente é da segunda incursão angelical, pois o próprio texto de Gênesis 6:4 sugere que o fenômeno dos Néfilim ocorreu também depois do dilúvio. Segundo, a herança genética de Cã também é uma hipótese forte, pois há uma clara correlação entre a linhagem de Cã e os povos gigantes. Terceira, a explicação de que os gigantes eram apenas humanos grandes é a mais fraca, pois ignora os detalhes bíblicos e a terminologia usada para descrevê-los. Com isso, podemos ver que a corrupção iniciada antes do dilúvio não foi completamente erradicada, e seus resquícios continuaram a ser um obstáculo para o povo de Deus ao longo da história bíblica. Ao longo da história, vemos indícios de que a linhagem dos Néfilim sobreviveu e continuou exercendo influência em civilizações antigas e certamente até os dias atuais. Mesmo após o dilúvio, os relatos bíblicos indicam que certos povos gigantes persistiram, estabelecendo dinastias poderosas, com figuras que alegavam ascendência divina ou semidivina.
Isso se encaixa na continuidade do domínio das forças espirituais malignas, que usaram essa linhagem corrompida para influenciar impérios, religiões pagãs e estruturas de poder ao longo dos séculos. Um dos primeiros exemplos claros desse fenômeno foi Nimrod, bisneto de Noé, que se tornou a figura central da rebelião contra Deus logo após o dilúvio. A Bíblia menciona que Nimrod foi o primeiro poderoso na terra, Gênesis 10:8. E a Septuaginta traduz isso como gigante, o que sugere uma possível conexão com os Nephilim. Ele fundou a Babilônia e outras cidades que se tornaram centros de idolatria e da perversão espiritual. Nimrod esteve associado à construção da Torre de Babel, um projeto de desafio aberto contra Deus, onde ele tentou estabelecer um governo mundial unificado sob sua autoridade, algo que reflete os mesmos padrões de dominação dos antigos gigantes pré-diluvianos. Semíramis, segundo algumas tradições, teria sido tanto a mãe quanto a esposa de Nimrod e desempenhado um papel crucial na criação do sistema de mistérios babilônico. A ela é atribuída a origem de diversas práticas ocultistas e da adoração à Rainha dos Céus, uma figura que aparece posteriormente na idolatria dos cananeus, egípcios, gregos e romanos. Seu filho, Tamuz, teria sido apresentado como a reencarnação de Nimrod, consolidando o conceito do falso Messias, um padrão que se repetiria em religiões pagãs ao longo dos séculos. Tamuz é citado em Ezequiel 8,14, onde Deus condena as mulheres de Israel por lamentarem sua morte, uma prática que fazia parte dos cultos de fertilidade e regeneração espiritual pagãos. Muitos estudiosos apontam que as linhagens poderosas que descendem dessas figuras continuaram a exercer influência sobre sociedades e impérios, desde as dinastias reais do Egito, que se diziam descendentes dos deuses, até as casas nobres da Europa, que alegavam ter sangue azul, um termo que pode remeter à mistura entre humanos e seres espirituais caídos. Grupos esotéricos e sociedades secretas como os Illuminati, os Iluminados da Baviera, a maçonaria de altos graus e ordens ocultistas modernas possuem uma ligação profunda com a antiga religião de mistérios da Babilônia, perpetuando rituais e crenças que remontam à idolatria inaugurada por Nimrod e Semíramis. A ideia de que certos grupos preservam um sangue especial ou uma linhagem distinta é vista na obsessão de muitas elites por manter casamentos dentro das próprias famílias. Isso certamente é uma tentativa de preservar características que remontam aos antigos reis sacerdotes da antiguidade, que por sua vez alegavam herdar seu poder de entidades divinas ou sobrenaturais. Os relatos de práticas ocultistas e rituais místicos dentro de algumas dessas famílias ou envolvendo tais famílias indicam que a conexão espiritual com os antigos mistérios babilônicos nunca foi perdida, mas sim resguardada e transmitida ao longo das eras. Dessa forma, a linhagem dos Nephilim, embora tenha sido reduzida e enfraquecida ao longo da história, pode ter deixado remanescentes entre certas famílias poderosas e grupos influentes. A ideia de um governo mundial controlado por uma elite que se vê como iluminada e digna de governar as massas ressoa com o mesmo espírito de Nimrod e sua tentativa de estabelecer um império rebelde contra Deus. Isso aponta para uma batalha espiritual contínua.
na qual as forças das trevas continuam a operar através de linhagens, organizações e ideologias que seguem o mesmo padrão de corrupção que começou antes do dilúvio e foi perpetuado ao longo dos séculos. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido o vídeo até aqui ao final. Peço que curta, comente e, caso ainda não seja um inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, pois creio que esse assunto é um tanto quanto importante, né? E também interessante. E vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.